Oi, pessoal! Tudo certinho com vocês? Então, hoje a gente vai continuar o módulo 19, a gente parou na metade dele. Então, pega lá, apostila 3, livro 3, capítulo 5. A gente já falou um pouco sobre a classificação das plantas, formas de vida, e a gente vai continuar. A gente parou aqui no sistema de classificação do IBGE, página 114, certo? Então, só para relembrar o que a gente viu na última aula, o comecinho aqui, ó, do módulo. A gente viu que a fitogeografia é a área da geografia que estuda as formações vegetais de acordo com a distribuição geográfica que essa vegetação possui, certo? Além disso, a gente viu que Ronquier fez um sistema de classificação de acordo com as gemas ou os brotos das vegetações, das plantas, certo? Então, ele fez uma uma classificação, começando aqui ó, por cametófitos, que são as plantas mais herbáceas, caule macio, os fanerófitos, que são as plantas lenhosas, de onde a gente extrai madeira, os hemicriptófitos, que são plantas também rasteiras, mas no nível do solo, os terófitos, os geófitos. Então, cada um deles a gente falou na última aula, certo? Que são os tipos de vegetação segundo Ronquier. Mas, no Brasil, o IBGE fez um sistema de classificação das vegetações encontradas no nosso país. Então, esse sistema de classificação do IBGE é que vai valer, que é o oficial do Brasil, certo? E ele leva em consideração a fisionomia, ou seja, o aspecto físico, a aparência de um vegetal e, além da fisionomia, leva em conta o aspecto ecológico, ou seja, as relações que esse vegetal tem com o ecossistema, as relações com o meio ambiente, certo? A vegetação ela é importante porque ela é a base da cadeia ou da teia alimentar. Qualquer teia alimentar, qualquer cadeia alimentar tem como base a vegetação, que são os organismos fotossintetizantes, certo? Então a vegetação ela é importante porque ela é a base das teias e das cadeias. E a classificação do IBGE ela serve para ajudar a comparar o nosso tipo de vegetação com outras vegetações de outros países do mundo inteiro, certo? Aqui a gente tem um exemplo, um nome de um exemplo de uma fisionomia segundo a classificação do IBGE. Nesse exemplo, floresta umbrófila densa das terras baixas. O que significa cada termo? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, o primeiro nome, floresta, de floresta umbrófila densa, é a classe. Esse primeiro nome aqui, ó, que está em rosa. E o que significa essa classe? Ela se refere mais às estruturas mesmo, tá? Da vegetação. Vai ser florestal ou não florestal. Então, quando tem esse nome na frente, significa que é um tipo de vegetação florestal. Se não vier com esse nome, aí não é florestal, certo? Ombrófila já é mais, a segunda palavra aqui é relacionada ao clima, é uma subclasse. Então, eu posso ter florestas ombrófilas ou florestas estacionais, esses dois tipos, tá? Nesse exemplo, eu tenho a floresta ombrófila densa das terras baixas. O terceiro termo, a palavra densa, significa o subgrupo dessa fisionomia. Então, ele se refere à aparência. Por exemplo, poderia ser densa, poderia ser aberta, poderia ser mista, floresta ombrófila mista. Então, eu tenho aqui, ó, essa palavra aqui faz referência ao subgrupo e à aparência. Vamos supor, né? Densa significa que todas as vegetações da floresta ombrófila, elas são muito agrupadas, ela é densa, não é espaçada, certo? E das terras baixas, que seria o último nome, diz respeito à formação, ao relevo. Então, poderia ser referente a plantas que têm o habitat, né, em depressões ou então no alto de montanhas. Normalmente aqui está relacionado ao relevo. Nem sempre essa última aqui vai aparecer, tá?
Às vezes só vai aparecer na fisionomia proposta pelo IBGE as 3 primeiras aqui, ó, floresta ombrófila densa ou floresta ombrófila aberta, certo? Então tá, vamos ver os 12 tipos. O IBGE separou a vegetação do nosso país, do Brasil, em 12 fisionomias principais. Elas estão aqui, ó, grifadinhas, e eu quero que vocês grifem também aí na página 114 de vocês, tá? Primeira, floresta ombrófila densa. Segunda, floresta ombrófila aberta. E a terceira, floresta ombrófila também, mas mista. Então, eu tenho 3 tipos de floresta ombrófila: a densa, a aberta e a mista. Depois, acabam as florestas ombrófilas e começam as estacionais. Então, aqui, ó, floresta estacional perinifolia. Perinifolia. Floresta estacional semidecidual. E, por último, a floresta estacional decidual. Então, eu tenho 3 fisionomias de floresta ombrófila e 3 fisionomias de florestas estacionais. A estacional perinifolia, a estacional semidecidual e a decidual, certo? Aí acabam as florestas. Aí eu não tenho mais fisionomias florestais. Aqui começam as não florestais. Então, eu tenho 3 ombrófilas florestais e 3 florestais estacionais, 6 florestais. E as outras 6 das 12 já não são florestais. São campinarana, savana, savana estépica, estepe, restinga e manguezal. Então, cada uma delas vai ter uma característica, vai ter uma fisionomia diferente, vai ter uma relação ecológica diferente. Cada uma delas a gente vai estudar no próximo módulo, na aula que vem. Então, por enquanto, não se preocupem com as diferenças aqui, ó, de cada uma delas. Só quero que vocês saibam as 12. Então, 6 são florestais, 3 ombrófilas, 3 estacionais e as outras 6 são não florestais. Ok? Tranquilo até aqui? Depois vocês releem essa parte que vocês deixaram grifadinho, tá? Seguindo lá, pode virar a página 115 agora. Então, como eu falei, para que serve essa classificação, esse sistema de classificação? É para facilitar a comparação com outras regiões do mundo, para universalizar a nomenclatura, para deixar tudo igual e poder comparar, certo? Por exemplo, no Brasil a gente tem a savana brasileira, mas a gente também tem as savanas africanas, né, fora do Brasil. A gente tem as savanas mediterrânea, savana temperada. Então, a savana brasileira é parecida com essas savanas? Sim, mas aqui dentro ela é conhecida como cerrado. A savana brasileira, na verdade, é o nosso cerrado. Então, por que foi nomeado de savana brasileira? Só para ficar mais fácil de comparar, de saber que é uma região, que o cerrado é uma região parecida em aspectos de fisionomia e de ecologia com as savanas que tem fora do Brasil, certo? O sistema de classificação do IBGE, ele então fez essas 12 principais fisionomias, classificou essas 12 principais fisionomias, e ele lançou também em 2012 um manual técnico da vegetação brasileira. Eu vou deixar depois o link para vocês, quem tiver curiosidade pode acessar, tá? Nesse manual técnico tem todas as características de cada região, de cada vegetação, de como é composta, quais são os aspectos fisiológicos, os aspectos ecológicos, certo? De cada região, de cada vegetação, de cada tipo. Aqui a gente tem um mapa. Nesse mapa, dá para ver que boa parte aqui do norte, que está em verdinho, tem a floresta ombrófila densa. Já um tonzinho mais claro, a gente tem a floresta ombrófila aberta e azulzinho, que aqui, ó, o Paraná tem bastante parte, Santa Catarina também, é a floresta ombrófila mista. Esse tom de bege é floresta estacional semidecidual e um tonzinho mais escuro, a decidual, que estão aqui no centro, mais ou menos, né, na região mais central. Campinarana, em roxinho, tem bem aqui, ó, na região, no extremo norte lá. Savana, savana estépica aqui no Nordeste, savana estépica, né, uma boa parte do Nordeste. Estepe, extremo sul, aqui nós temos no Rio Grande do Sul, a região de estepe.
E aí as outras áreas são áreas pioneiras, azul, ou áreas de tensão ecológica, refúgio ecológico. Massa d'água em azul aqui também, clarinho, que é o nosso Oceano Atlântico, certo? Então aqui a gente tem a distribuição das 12 fisionomias ao longo da extensão do nosso território brasileiro, certo? Nós temos também uma classificação que foi feita em torno de 1700, 1800 por um alemão naturalista, um pesquisador, Carl Friedrich Philipp von Martius. Ele fez uma comparação, ele classificou as vegetações e nomeou de acordo com divindades gregas. Então aqui tem os exemplos, como Náiade era para a região da vegetação amazônica, que Náiade é uma divindade grega, ninfa das águas. A Madríade, para o Nordeste, é a ninfa que morre e ressuscita. Então, o Nordeste é aquela vegetação mais, né, que tem que ser mais persistente por causa da seca e tudo mais. Dríade para a costa atlântica, que é a ninfa das florestas. Oréades para o centro-oeste, que é a ninfa dos campos e da caça. E Napéias para a flora subtropical, que é a ninfa dos prados. Então, ele fez uma classificação já bem assim básica, mas já separou por regiões as vegetações no Brasil. E ele comparou com as divindades gregas, as ninfas, certo? Os nomes de cada ninfa para cada tipo de vegetação. Eu vou deixar uma reportagem do jornal O Globo também, no link lá no PDF, para quem tiver interesse em ler mais sobre esse naturalista alemão e essa classificação aí que ele fez, tá? Em 1700, 1800. É bem legalzinho, dá para vocês acessarem depois. Fazendo isso, agora a gente vai para os exercícios. Então, pode ir lá para a página 128, tá? Exercícios, página 128. Deixa eu baixar aqui para colocar para vocês. Eu vou explicar e vocês vão fazer. Então, o número 1 não precisa fazer porque é aqui. Ele é sobre para fazer em grupo, em cartolina, então não precisa fazer isso, né? Vocês vão fazer sozinhos mesmos e não precisa fazer em cartolina. Pode fazer um parágrafozinho no caderno sobre essas classes aqui, ó. Cada uma delas, Phanerófitos, Caméfitos, Hemicriptófitos, que são as classificações de Ronquier, certo? Então, qual que é a diferença dos vegetais fanerófitos para os caméfitos, para as lianas, para os xeromórfitos? Então, cada uma delas tem uma característica, um conjunto de características. É só colocar, faz uma pesquisa, né, na internet, em casa aí mesmo, e coloca um parágrafozinho sobre cada um deles, tá? Sobre cada formação vegetal. No número 2, que é o exercício proposto, vocês vão colocar a importância da criação dos sistemas de classificação biológica. Então, a gente já falou um pouquinho aqui, dá uma relida no material que vocês também já vão conseguir responder essa questão, tá? É só o 1 e o 2 hoje para fazer. Não tem muita tarefa, mas vocês vão reler o texto, tá? Então, pode começar fazendo uma leitura e depois fazer esses dois exercícios, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, entra lá no Sponte no fórum e pode deixar a sua pergunta lá que eu vou responder, certinho? Tranquilo? Então, bons estudos e até a próxima aula!